A promessa que deixámos no nosso último episódio está a ser cumprida. Dissemos que voltaríamos e estamos por cá novamente para trazer mais um episódio da Escola Bíblica. É sempre muito bom poder estar consigo e é muito bom saber que você vai acompanhando diariamente a Escola Bíblica para se instruir e para desenvolver o seu pensamento no que a Bíblia diz respeito. Estamos com a Epístola aos Romanos, que no fundo podíamos dizer que tudo vai em torno de um mesmo tema, que a salvação é apenas pela fé, e sabemos disso. Mas estamos a tentar diariamente ir buscar os pontos principais para chegarmos então a esta conclusão, caso exista ainda alguma dúvida. Para isso, convidamos sempre o pastor Pedro Esteves a estar connosco, para nos ajudar a compreender e a desenvolvermos mais estes princípios que retiramos da Epístola aos Romanos. Por isso, Pedro, pergunto-te qual é o sumário de hoje, visto que começamos sempre pelo sumário. E hoje estamos em continuidade daquilo que temos estado a fazer ao longo dos últimos episódios aqui na Escola Bíblica. Hoje vamos procurar conhecer então as conclusões, porque já falámos aqui mais que uma vez, mas hoje vamos então concluir aquilo que o tal Concílio de Jerusalém propôs à Igreja em termos práticos, porque houve uma solução muito concreta que foi proposta, e vamos perceber também algumas implicações até teológicas que esse caminho, essa solução encontrada pelos apóstolos acabou por ter para a Igreja. É isso que depois nos vai levar à carta aos Romanos. Antes de chegarmos a essas conclusões e também a essas implicações, importa lermos a Palavra de Deus, a Bíblia, e por isso eu convido a si a podermos ler em conjunto Atos capítulo 15, versículo 29. Atos capítulo 15, versículo 29, nós podemos ler o seguinte: Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. É bastante interessante a forma como o autor da Epístola, ou deste caso do livro de Atos, termina este versículo, saúde. Ontem falámos então do Concílio de Jerusalém, das implicações daquilo que enfim, aconteceu naquela reunião. Que decisões saíram daquela importante reunião, daquele encontro, e que implicações teve isso na Igreja, eu diria, cristã primitiva? Como acabaste de ler, a resposta ficou muito clara. Este versículo mostra que os apóstolos conseguiram produzir um relatório. E este relatório é muito frontal. Utilizando uma linguagem moderna, eles produziram um relatório, não é? E esse relatório propunha à Igreja uma solução concreta. Importa sempre relembrar, até porque não é obrigatório que aqueles que nos ouvem ou veem assistam a todos os episódios, não é? E por isso é sempre bom fazer aqui um ponto de situação, no qual nós temos estado a ver ao longo de já vários episódios que realmente a Igreja, neste tempo, enfrentava esta realidade de haver correntes, vamos chamar-lhes judaizantes, com esta que propunham uma ideia de uma obrigação de os novos crentes, pessoas que vinham do mundo pagão, nas várias cidades onde o Evangelho estava a ser proclamado, e que vinham, portanto, de um contexto completamente fora da aliança de Israel, não conheciam, portanto, o Deus de Israel, os seus profetas, as suas leis, e tinham vivido completamente fora desse enquadramento. Então esses líderes e essas teses propunham então a ideia de que eram obrigatórios cumprir certos rituais, e quase poderíamos dizer assim, para simplificar, era preciso primeiro ser judeu para depois então ser cristão. Claro. E, mediante esse problema, o versículo que acabámos de ler aqui, no final do capítulo 15, com certeza que ele resume o que terá sido ali uma jornada de debate, reflexão, debate intenso, com certeza, partilha entre os discípulos, mas sobretudo, porque nós sabemos muito bem como é que estes homens de Deus lidavam com estas situações durante este período da Igreja. É por isso que eu acredito que mais ainda do que debate, reflexão teológica, estes homens foram conduzidos pelo Espírito Santo. Claro. Eles estavam, aliás, habituados a isso, a que o Espírito Santo lhes indicasse, lhes dissesse, lhes desse convicções, se revelasse ou manifestasse, desde o Pentecostes que assim era. E a Igreja primitiva, se teve uma característica, ela teve várias características muito importantes, dignas, aliás, de imitação para a Igreja que hoje temos na Terra. Talvez a maior fonte de imitação para nós seja o facto
de que o papel do Espírito Santo era absolutamente relevante para que a Igreja pudesse ser o que era. Há um autor que escreveu há uns tempos atrás que, quando olhamos para a Igreja primitiva, percebemos que sem o Espírito Santo ela seria completamente diferente. Claro. E que hoje uma das implicações práticas para nós é o que é que seria a Igreja, as comunidades, por exemplo, locais a que nós pertencemos, aqueles que fazem parte dessas comunidades, como é que seriam as nossas igrejas sem o Espírito Santo? Claro. Seriam iguais? Quer dizer, isto é para nos ajudar a refletir se nós não estamos demasiado dependentes de métodos humanos, estratégias humanas, para vivermos até a nossa fé. Neste tempo nós percebemos que a ação do Espírito Santo e a sua inspiração sobre as pessoas era muito relevante. Isto, um pequeno parágrafo no fundo. E é interessante ver que Paulo não estava sozinho, não é? Paulo, tu há pouco dizias os discípulos ou os apóstolos, falaste no plural, pelo menos Pedro foi muito interventivo nesta reunião, não é? Sim, ele foi naturalmente aquele que teve uma intervenção até mais direta, estas foram palavras suas, não é? Partilhando com a Igreja ali, com aqueles que ali estavam reunidos, estas conclusões. A verdade é que nós percebemos neste discurso final de Pedro que a Igreja compreendeu que a lei, a obrigação de o cumprimento de um conjunto de requisitos como uma obrigação, como um requisito para a salvação, ele teria sempre dois problemas. Um problema de prática, daí ele dizer que nós poderíamos estar a colocar um jugo sobre os cristãos que nem nós mesmos, ele dizia, ou os nossos pais puderam suportar. Portanto, esta ideia de que essa tentativa de obedecer perfeitamente a Deus, e é preciso lembrar-nos que com certeza os discípulos aqui tinham em mente um conjunto de leis que ultrapassavam as centenas e que muitas delas, a maior parte dessas leis nem sequer tinham sido dadas por Deus a Moisés. Claro. Estamos a falar de um conjunto muito alargado de leis que os rabinos e as interpretações que foram sendo feitas dos profetas, do Pentateuco, numa tentativa de obedecer perfeitamente a algumas leis que eram princípios gerais, tornaram de facto um jugo terrível. Claro. A experiência que os judeus fizeram durante séculos e, portanto, nós percebemos que estas teses judaicas que o concílio claramente anulou, portanto, a decisão foi totalmente contrária, no fundo vieram relembrar estas ideias, ou a proposta dos apóstolos veio relembrar que, na verdade, ninguém conseguiu viver realmente esse propósito. Então a conclusão final qual foi? Portanto, a conclusão, voltando talvez a olharmos aqui para o versículo, foi que o que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, voltando à tal ideia de que o Espírito Santo tinha um papel como se fosse alguém que estava ali presente e que dirigia a reunião, é que precisamente não haveria necessidade de impor maior encargo do que esta lista de coisas que os apóstolos vão considerar coisas muito práticas, muito terra a terra, mas que elas teriam uma dimensão e, portanto, percebemos que, como aqui ontem, aliás, analisávamos, embora não com grande detalhe, porque o tempo é sempre nosso inimigo, a verdade é que muitas das coisas que estavam na lei, o problema não estava nelas, senão nem algumas destas coisas era necessário. O apóstolo aqui vai se referir ao sangue, às carnes sacrificadas a ídolos ou a relações sexuais ilícitas. São coisas que estavam também presentes na lei de Moisés, o que mostra que havia valores por trás da lei. Neste caso, eles consideraram que estas eram aquelas que na prática, naquele momento, eram necessárias de ser praticadas. Mas deixa-me só colocar-te, uma vez que nesta relação que vem aqui não vem, por exemplo, descrito o sábado, será que havia a possibilidade de pensar que o sábado não deveria ser guardado? Nós no programa da manhã vamos abordar de maneira muito profunda esse tema. Mas hoje eu diria só o seguinte: se a lei moral, por não estar aqui citada, não é, pudesse ser abandonada, e alguém poderia dizer, bom, aqui não, olha, reparem, aqui não está, por exemplo, a falar do sábado. Mas como o sábado faz parte da lei moral, isso quereria dizer que nós, nesse caso, também poderíamos matar ou roubar. Uma vez que o sábado está dentro daquela lei que implicam esses 10 grandes valores. Mas amanhã vamos a fundo 10 segundos para resumirmos tudo o que dissemos aqui no Aprende Fazendo. Estejamos atentos, é o que eu diria, para não colocarmos sobre nós próprios ou sobre outras pessoas fardos que não são necessários.
E às vezes nós temos algum gosto de, sobretudo aos outros, que eles carreguem mochilas mais pesadas do que é possível suportar. Fica aqui então as nossas despedidas, o tempo terminou, mas queremos muito marcar encontro consigo no nosso próximo episódio, porque vamos continuar a olhar para estes temas, para estas ideias tão importantes que conseguimos retirar da Epístola aos Romanos. Até lá.